Por que risco está relacionado com volatilidade? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos de investimentos, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente chama de raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou Edgar Amazonas, filho e cofundador da Sinistro, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do nosso plano 5. Hoje o tema é por que risco está relacionado à volatilidade, né? Vamos entender melhor essa questão. Então vamos lá do vídeo. O que acontece, pessoal? Eu pratico Taekwondo, na verdade eu comecei em 2003, 2004, e aí até 2007 pratiquei de forma contínua, sem parar, todo dia lá treinando. Quase cheguei à faixa preta, eu sou vermelha ponta preta, até hoje ainda sou, vou explicar melhor essa questão. Porque o que acontece? Lá em 2007, assim como nos investimentos, eu parei em 2007. E aí eu retomei também os investimentos em 2017 e também retomei a prática de Taekwondo, mas somente agora. Agora, na verdade, tem um pouco mais de um ano, né? Então eu estou retomando, menos de um ano, na verdade 6 meses aí, constante aí, um pouco mais de 6 meses, entre 6 e 6 meses. Mas enfim, ontem, todo sábado eu tenho um treinamento, né? Com o meu grã-mestre agora, meu grã-mestre é 7º Dan em Taekwondo, e também tem um mestre lá também, o mestre Severino Alves, o meu grã-mestre é o mestre Edson Maric, e aí o mestre Severino propôs que a cada sábado, né, cada reunião nossa lá, alguém falasse sobre algum assunto de interesse, e obviamente eu me prontifiquei logo a falar sobre investimentos. Então, sábado que vem eu vou falar lá sobre investimentos para eles. Então eu fiquei imaginando como explicar investimentos para a galera lá do Taekwondo, e aí eu fiquei imaginando exatamente essa questão. Então eu resolvi fazer esse vídeo exatamente para isso, né? Explicar melhor também para vocês que estão acompanhando o Plano 5 e também já uma prévia lá para os meus colegas do Taekwondo. Então deixa eu explicar melhor essa questão de volatilidade e risco aqui para vocês também. O que acontece, né? Lá no quando eu estou praticando Taekwondo, o mestre lá que propôs esse assunto, né, na verdade propôs que cada membro lá, cada aluno lá, falasse alguma coisa sobre um assunto de interesse, né? Ele é advogado, tá? E já o meu grã-mestre, né, que é o grã-mestre Edson Maric, ele já é somente lá, trabalha somente dedicado 100% ao Taekwondo. E aí eu vou começar comparando exatamente essa questão aqui, né? Na verdade, aqui eu estou falando risco, volatilidade, e aí eu vou comparar lá. Qual é a diferença entre o salário não, os ganhos, né? Remuneração de um advogado a o ganho lá de um juiz federal. E aí eu decidi comparar o advogado com o juiz federal, principalmente porque ontem eu estava vendo, né? O canal do Jangueiro Diniz, né? Para quem não conhece, Jangueiro Diniz, um bilionário brasileiro que é fundador do grupo Ser Educacional. E aí o que acontece? O Jangueiro Diniz, ele já foi juiz federal, hoje é 100% empreendedor, né? Largou o serviço público. Mas eu vou comparar aqui no caso, e aí como eu falei, o mestre Severino, ele é mestre, ele é advogado, né? Então eu vou fazer a seguinte comparação lá com ele. Qual é a diferença da remuneração de um advogado vezes a remuneração de um juiz federal? Tá? Qual é o principal ponto, né? Sempre eu faço esse comparativo aqui usando um gráfico, né? Ao longo do tempo, né? É sempre importante que o investidor entenda que as coisas sofrem volatilidade ao longo do tempo. Então aqui eu vou fazer esse paralelo com o salário do advogado, que tem um escritório, vamos supor que ele tem um escritório, né? A remuneração dessa pessoa, ela é assim, né? Ela sofre volatilidade. Pode, inclusive, zerar em alguns momentos, né? Ou seja, ela vai sofrer sempre volatilidade. Enquanto isso, a remuneração do juiz federal é assim, né? É um retão. É constante. Volatilidade praticamente zero. Tem aqueles penduricalhos, né, que os juízes ganham, né, mas eu vou considerar a remuneração básica. Então, quem é que sofre mais risco aí, em termos financeiros? Quem é que tem mais risco?
é fácil de responder que é o advogado aí que tem mais risco, ele enfrenta mais risco. E aí tem a questão também que a gente sempre fala aqui, que é a questão do risco-retorno. Risco versus retorno. A pergunta é, dá para enxergar essa relação risco-retorno aí, nessa comparação entre o advogado e o juiz federal? Dá, né? Quem sofre mais risco ali, maior volatilidade, tem maior chance de retorno. Eu digo que tem maior chance, não significa que vai ganhar. Isso vale para os investimentos também. Então, o advogado lá, ele pode estar com aquela remuneração variando muito, mas como ele tem mais chance, como ele tem mais acesso a transformar aquele trabalho dele em maior dinheiro, maior remuneração, né? Então, pode acontecer, não é garantia, obviamente, tem muitos fatores que estão aí por trás, que ele receba muito mais do que um juiz federal, que hoje está um pouco mais de 30 mil reais. Então, eu posso ter um advogado que esteja sofrendo volatilidade na remuneração, um mês está 50 mil, outro mês está 20, outro mês está 100, eu estou supondo os melhores advogados nos melhores escritórios. E outro mês volta de novo para 20, e aí vai. Então significa que a remuneração dele sofre volatilidade. Mas devido a essa volatilidade que a pessoa assume ali com um escritório de advocacia, ele ou ela tem maior chance de ter uma remuneração maior. Dessa forma, o advogado tem muito maior chance de ter uma remuneração, inclusive não limitada, né? Que é um dos fatores que a gente sempre fala aqui também no plano 5, que é a remuneração não limitada. Você não põe limite na sua remuneração, certo? E aí, esse aqui eu vou explicar para o nosso mestre lá, mestre Severino, mas eu vou ter que explicar também para o meu mestre, meu grã-mestre lá, Edson Airic, como ele poderia entender melhor essa questão da volatilidade aplicando lá na questão dele, né? Quando você pratica Taekwondo, né, você tem aí o que a gente chama de Dojan, né? Dojan é exatamente a escola de ensino que você tem, né? Então, a pergunta que eu vou fazer para o meu grã-mestre lá, qual é a diferença entre um Dojan aqui no Brasil versus o Dojan? Eu já morei, para quem não sabe, algum tempo no Canadá, né? Eu tive a intenção de voltar ao Taekwondo lá no Canadá, não deu certo, mas eu pesquisei e tinha lá um grã-mestre também lá na cidade de Edmonton, onde eu vivi, né? E aí eu vou perguntar para o meu mestre, mestre, qual é a diferença entre o Dojan Brasil e o Dojan Canadá? Tem um risco aí envolvido? Quem é que sofre mais risco? Nesse caso, novamente, né, se a gente for enxergar em termos de um gráfico, também aqui tem o Dojan brasileiro, lá pelo meu mestre, e o Dojan canadense. Qual é a diferença? A diferença é que aqui, aí eu percebo isso, que aqui no Brasil, eu percebo através do mestre lá, que a volatilidade da remuneração, inclusive pode chegar a zero aqui em um determinado momento, é muito maior. Já a volatilidade lá do Dojan canadense, possivelmente, não tive a oportunidade de praticar lá, né? É muito menor. Por quê? O risco país, lá no caso o risco país canadense, né? No risco país Canadá, é muito menor que no risco país Brasil. Aqui ele sofre, lá no caso do Dojan brasileiro, né? Ele vai sofrer com problemas de inadimplência muito forte, enquanto lá no Canadá a inadimplência é muito menor. E o principal problema, inflação, né? A inflação aqui no Brasil, que vai impactar diretamente lá no Dojan brasileiro, aqui do meu mestre, vai impactar diretamente. Então, a inflação faz com que fique mais caro aqui também manter o Dojan brasileiro. Enquanto lá no Dojan canadense, inflação baixa, muito mais simples manter o Dojan canadense. Também há outros riscos relacionados ao custo, a própria mensalidade, né, vai ser recebida em uma moeda forte lá no Canadá, enquanto que aqui a moeda é real, moeda fraca. Então é dessa forma que eu vou explicar para ele, tanto para o meu mestre Severino Alves lá,
que é advogado, quanto para o meu grão-mestre Edson Mairic, exatamente a diferença entre entender, né, melhor o que seria risco e o que é volatilidade. Há chance aqui, no caso do Dojão brasileiro, também por ter maior risco, ter maior retorno, também há, porque há uma demanda grande, há um interesse grande, há a possibilidade também de expansão, de crescimento. Um pouco mais difícil é lá no Canadá, nesse ponto, exatamente porque disputa é um ambiente em que não é realmente, em termos esportivos, o foco artes marciais, né? Tem lá o hockey sobre gelo, né? Que é o principal esporte, dentre outros também tem o futebol americano, ou seja, as artes marciais ficam menos destacadas do que aqui no Brasil. Então a volatilidade, apesar de ser grande aqui no Brasil, tem uma possibilidade de maior retorno. Claro, tem que trabalhar outras questões, não adianta só simplesmente dizer, ah tá, risco, então significa que eu vou ter maior retorno e pronto, só sentar e esperar. Não é só isso, obviamente. Então essa história funciona também nos investimentos. Então é dessa forma que eu vou explicar para os meus mestres como funciona o risco e volatilidade. Certo, pessoal? Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido muito mais a questão de risco e volatilidade. A questão de volatilidade é uma coisa que a gente sempre fala aqui no Plano 5, a gente sempre usa como parte da nossa metodologia aqui também na Symmetry. Então espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, deixa seu comentário, compartilhe com seus amigos. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar a notificação. Abraço e até amanhã.